Livro de Jó, capítulo 3, e versículo 1, diz a palavra de Deus. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Até aqui, a igreja pode sentar em nome de Jesus. O livro de Jó, eu não sei se você sabe, mas segundo o livro de Antônio Gilberto, a Bíblia através dos séculos, foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia. O livro de Jó, ele foi escrito por Moisés por volta do ano 1521 a.C. E o livro de Jó, ele traz a narrativa sobre a história de um personagem que teria vivido na época patriarcal. Nós temos o relato bíblico em Gênesis, que fala de um neto de Jacó, também chamado Jó. Sabemos que esse neto de Jacó, chamado Jó, não é o mesmo Jó relatado nessa história. E a Bíblia menciona esse homem como sendo o homem mais rico do Oriente, habitante da terra de Uz. E muitas pessoas levantam dúvidas e questionamentos sobre a história de Jó. Há algumas pessoas que acreditam que a história de Jó é apenas uma ilustração, é apenas uma narrativa fictícia para trazer uma lição, para trazer um ensinamento. E que Jó não teria sido de verdade, ou na verdade, um personagem histórico. Porém, quando lemos a nossa Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 14, versículo 14, nós temos ali o profeta Ezequiel mencionando Jó. Então, o profeta, desta forma, atesta a veracidade da existência deste homem. Ainda no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 20, há uma segunda referência a Jó. Então, o profeta reafirma a existência desse homem. E como se não bastasse, quando lemos a nossa Bíblia, na carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 11, temos Tiago mencionando as aflições, os sofrimentos e a paciência de Jó. Então fica claro para nós que de fato Jó, ele é um personagem real. E a Bíblia descreve Jó como sendo um homem fiel, temente a Deus, um homem obediente. A Bíblia menciona que esse homem tinha 7 filhos e 3 filhas, e ele sacrificava constantemente pelos seus filhos. Era um homem que conhecia o Deus que ele servia e buscava agradar e satisfazer a justiça desse Deus. E sabemos que a forma de satisfazer a justiça desse Deus, na época, no período patriarcal, ou seja, no período em que viveram os patriarcas, possivelmente ele viveu ali na época de Jacó. Nós sabemos que essa forma, ou a forma de agradar e de satisfazer a justiça de Deus, era através de sacrifícios, e assim ele fazia pelos seus filhos. Pois bem, a Bíblia começa a falar sobre Jó e dizer que Jó era um homem fiel, temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem irrepreensível. E no texto em que eu citei, de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, diz que se Deus proferisse juízo de destruição sobre uma cidade, ainda que nessa cidade houvesse 3 homens, Jó, Daniel e Noé, pela sua justiça eles se salvariam, mas a cidade seria destruída. Então, para que você tenha uma noção da importância, da envergadura desse homem chamado Jó, ele é equiparado a Noé. E você sabe que Noé é aquele que, quando Deus decidiu destruir a raça humana, Deus poupou a vida de Noé. Então Jó de fato é um homem que é testado e aprovado por Deus. É um homem que tem de fato créditos com Deus. E tendo ele créditos com Deus, a Bíblia diz que quando os filhos de Deus se apresentam diante de Deus, vai no meio deles Satanás. Há um livro chamado
todos os personagens da Bíblia de A a Z. Esse livro, quando trata a respeito do personagem Jó, ele cita o personagem Satanás, que é aquele que a Bíblia diz que foi até a presença de Deus, e não sabemos exatamente em que local eles se apresentaram à presença de Deus. Alguns acreditam que até a crucificação de Cristo, Satanás ainda tinha acesso a ir até a presença de Deus. Não é algo palpável, provável, mas é possível, pela permissão de Deus. Sabendo que ele era um anjo, e a Bíblia diz que Deus, quando concede os seus dons, ele dá os seus dons sem arrependimento. Então Satanás, por mais que ele tenha caído, segundo diz Romanos capítulo 11, versículo 29, Deus dá os seus dons sem arrependimento. Ele não perdeu o seu poder, ele perdeu o seu lugar no céu. Ele perdeu o seu posto como querubim ungido da guarda de Deus. Então é possível, segundo diz o apóstolo Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, que Satanás se transfigura em anjo de luz. É possível que ele tenha se disfarçado e entre os anjos tenha se apresentado diante de Deus. Seja como for, esse livro que eu mencionei, ao tratar sobre o personagem Satanás nessa história, ele nos dá a entender que Satanás, nesta ocasião, ainda não havia caído, mas ele estava, e nós sabemos que a palavra Satanás significa acusador, opositor. Ele estava a serviço de Deus como querubim ungido para provar Jó. Ora, eu não creio que Deus se utilizaria de um servo dele para trazer sofrimento a um outro servo dele. Certo é que, sim, Satanás já havia caído. E Satanás se apresenta de Deus levantando acusação contra Jó. E ao levantar a acusação contra Jó, Deus sabe que a acusação é injusta. Deus sabe que aquilo é falso. Deus sabe que aquilo é mentiroso. E é curioso pensar na forma como Deus trata Jó e as lições que isso nos traz. Porque Deus sabia que as acusações eram falsas. Satanás diz: Jó te louva, Jó te adora, Jó te serve, porque tudo vai bem para ele, porque tudo que ele quer o Senhor dá. Mas tira o que ele tem e você verá se ele não vai te amaldiçoar. Deus sabia que esse juízo era infamatório. Deus sabia quem era Jó. Deus sabia do caráter, da índole, do procedimento de Jó. Mas mesmo sabendo quem era Jó, Deus diz: toca. Toca nos bens, toca nos filhos, toca na saúde, toca em tudo que Jó tem. Então como é que Deus permite, sabendo que a acusação é falsa, sabendo que a acusação é injusta, como Deus permite que Jó sofra as consequências dessa acusação? Aqui há tantas lições para nós, que se nós fôssemos nos deter aqui, nós poderíamos fazer ou projetar a mensagem inteira em cima disso. Quantos personagens bíblicos sofreram acusações falsas, acusações injustas? Podemos citar José, um dos mais míticos personagens bíblicos. E quando falamos de injustiça, uma das maiores referências na Bíblia Sagrada. Deus sabia que era mentira, mas por que Deus deixou que ele sofresse as consequências? E nós aprendemos aqui que nem tudo que se diz, nem tudo que se fala, nem tudo que se aponta é real, é verdade. Mas muitas vezes nós ainda sofremos as consequências das falsas acusações. E isso faz parte da prova que temos que passar para mostrar quem de fato somos. Isso mostra que os justos também sofrem. Os justos também são injustiçados. Mas os justos não se dobram. Os justos não se inclinam. E os justos provam, não através de palavras, mas através de conduta, através da vida, quem de fato eles são. E se de fato aquilo que foi falado sobre eles é real, é verdadeiro. A acusação é: se o Senhor tirar tudo de Jó, Jó vai te amaldiçoar. Jó vai parar de te adorar. Jó vai parar de te servir.
Lembre-se que Apocalipse diz e chama Satanás de acusador dos nossos irmãos. Ele não acusou apenas Jó, ele acusa você. Ele é o teu acusador. Ele aponta para você, ele aponta para a sua vida, da mesma forma que ele apontou para a vida de Jó. Não é isso que nos assusta. Não é isso que nos chama a atenção. O que nos chama a atenção é o testemunho que Deus dá sobre Jó. É o que Deus fala sobre Jó. O que nos chama a atenção e que nos assusta é saber que Deus estava com Jó. E mesmo assim, conhecendo Jó, testemunhando a respeito de Jó, sabendo da conduta de Jó, Deus permite Jó sofrer. Mesmo a presença de Deus estando com Jó, Deus permite Jó sofrer. E a primeira lição que aprendemos com isso é que, ainda que tenhamos a presença de Deus, ainda que a presença de Deus esteja conosco, nem sempre a presença de Deus impedirá que o mal se abata sobre as nossas vidas. Nem sempre a presença de Deus vai impedir que o mal se abata sobre as nossas vidas. Se nós olharmos a vida dos homens de Deus, a sua grande maioria, a sua vida é repleta, é marcada por lutas, é marcada por injustiças, é marcada por sofrimentos, é marcada por tribulações. E cada passo que era dado, um preço era pago para isso. Cada posto alcançado, sangue se derramava, suor se derramava, lágrimas se derramavam. O homem de Deus, diz a Bíblia Sagrada, que ele precisa ser provado tal qual o fogo prova e refina o ouro. Você nunca poderá provar quem você é de fato. Você nunca poderá provar o seu caráter, a sua índole, a sua fé, a sua persistência, a sua perseverança, se você não for provado. A provação vem para que você mostre quem de fato você é. E a presença de Deus, por mais que ela seja uma realidade na sua vida, nem sempre ela vai impedir que o mal se abata sobre a sua vida. Mas qual é a opinião do ser humano em relação aos outros seres humanos? O ser humano, ele sempre atrela bênçãos e prosperidade a uma vida santa, a uma vida pura, a uma vida reta, a uma vida temente, a uma vida obediente a Deus. Nós imaginamos que uma pessoa, por ser fiel a Deus, por ser temente a Deus, por buscar a face de Deus, por, assim como Jó, se desviar do mal, necessariamente e obrigatoriamente, essa pessoa tem que ser abençoada, essa pessoa tem que ser próspera, essa pessoa tem que gozar do bem da vida, ela tem que desfrutar dos bens da vida, ela tem que receber o melhor na vida, porque nós atrelamos bênçãos e prosperidade a conduta de fidelidade, pureza e santidade. E eu explico para você porque na realidade as coisas não são assim. Porque a Bíblia diz que Deus manda a chuva para bons e maus. Deus, quando faz nascer o sol, Ele faz nascer sobre os bons, sobre os maus, sobre os justos e sobre os injustos. Se fosse verdade que por ser fiel a Deus, necessariamente eu tenho que ser abençoado, eu tenho que ser próspero, isso significaria que eu estaria recebendo pelos meus méritos, e não que eu era beneficiário da graça de Deus. Da mesma forma, nós pensamos, uma pessoa que é pecadora, naturalmente, ela tem que desfrutar do mal, ela tem que sofrer, ela tem que padecer. E na realidade, a Bíblia nos mostra que não é assim que acontece. Pelo contrário, ao olharmos para a vida, nós percebemos muitas vezes os mais ímpios, os piores pecadores, aqueles que zombam, aqueles que blasfemam de Deus, gozando de uma boa vida, enquanto aqueles que são tementes e fiéis a Deus e esperam em Deus, padecem, sofrem.
Você precisa ler aquilo que diz o Salmo 73, a oração de Asaf, aquilo que acontece com Asaf. E Asaf diz que começou a olhar para o ímpio e via que o ímpio gozava de boa saúde, o ímpio prosperava, tudo ia bem para o ímpio, enquanto ele passava mal, enquanto ele sofria, enquanto ele era angustiado. E ele diz que quando passou a olhar para o ímpio, quase que os seus pés se desviaram da presença de Deus. Ao comparar a vida dele, uma vida de servo de Deus, chefe dos levitas, um homem que comandou milhares de levitas, chefe do canto, chefe do coro de adoração a Deus, sofrendo. Enquanto o ímpio prosperava, ele disse: quase que os meus pés se desviam da presença de Deus, até que entrei no templo. E quando entrei no templo, eu vi qual seria o fim deles. Nós precisamos nos desprender da realidade atual e precisamos abrir os nossos olhos numa perspectiva futura e entender: aqueles que hoje choram, amanhã irão sorrir, e aqueles que hoje sorriem, amanhã irão chorar. Nós precisamos olhar para aquilo que Jesus nos ensinou no Evangelho de Lucas, na história do rico e Lázaro. Enquanto Lázaro padecia doenças, enfermidade, pobreza, mendigava, o rico desfrutava dos melhores banquetes, das melhores festas. Mas no final, quando o rico estava na perdição, no fogo, no sofrimento e na angústia, ele grita: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha refrescar a minha língua, porque o lugar em que eu estou é muito quente. E ele disse: não. Lembre-se que você já desfrutou dos bens lá na terra, enquanto Lázaro padecia. Agora você está em tormento e ele está em descanso, em repouso, em refrigério. Nós precisamos nos desprender da nossa realidade atual e precisamos entender e olhar para a vida em uma perspectiva futura, em uma perspectiva ampla. O pior problema, um dos piores problemas, um dos nossos piores defeitos e uma das coisas que mais paralisam a nossa vida é a comparação. É quando nós comparamos a nossa vida com a vida de outrem. E hoje, em tempos, em dias de redes sociais, nós temos uma tendência natural a vislumbrar a vida das pessoas por aquilo que elas postam. As pessoas expõem nas redes sociais glamour, fama, dinheiro, luxo, viagens. As pessoas expõem nas redes sociais aquilo que elas querem expor. E aquilo que elas expõem em redes sociais não necessariamente reflete aquilo que elas são. Mas você e eu, nós que estamos atrás da tela, nós muitas vezes comparamos a nossa vida com a vida dessas pessoas, com aquilo que elas querem mostrar, e muitas vezes nos frustramos. Muitas vezes murmuramos e reclamamos da vida, porque uns têm tantos, e nós sabemos que muitos têm muito, e eu não tenho nada. Porque uns estão tão felizes, e eu aqui padeço tristeza. E muitos daqueles que expõem o glamour, o luxo, o sorriso nas redes sociais, por trás das câmeras, carregam depressão, angústia, ansiedade, dor, sofrimento, decepções ou culpa. Culpa por muitos que ele pisou, por muitos que ele trapaceou para ali chegar. Na vida espiritual, Deus nos ensina que nós também não podemos comparar a nossa vida com a vida de outros. Nós precisamos derramar a nossa vida em sacrifício a Deus. Nós precisamos oferecer a nossa vida no altar da adoração a Deus. E precisamos entender, necessariamente ou não necessariamente, as bênçãos estão sempre à disposição daquele que é fiel. E o sofrimento, a angústia, o mal, nem sempre se abate sobre a vida daqueles que esquecem de Deus. Jó
foi um homem que sofreu, e sofreu muito. Mas foi um homem que aprendeu com aquilo que se abateu sobre a sua vida. E nós precisamos olhar para a nossa vida com esse olhar. Olhar para a nossa vida com uma perspectiva didática e tentar entender e aprender o que a vida nos está ensinando, ou o que Deus nos está ensinando, aquilo que a vida impõe a nós. Há coisas na nossa vida que nos são impostas. Há coisas que não somos nós que escolhemos. Há coisas que, se nós pudéssemos evitar, nós evitaríamos. Mas há coisas que são inevitáveis na nossa vida. Jó não tinha como escapar. Deus entregou Jó na mão de Satanás para ser provado. Há uma frase de um filósofo grego chamado Epicteto, onde ele diz: não é o que a vida fez com você, mas o que você fez com o que a vida fez com você que importa. A vida, ela é dura, e alguns já disseram, e alguém já disse, a vida é dura para quem é mole. A vida é dura, a vida muitas vezes é implacável, as pessoas são duras, as pessoas são implacáveis, o imponderável acontece na nossa vida, mas não é isso que importa, não é isso que interessa, não é isso que define quem você é, não é o que a vida fez com você, mas é o que você fez com o que a vida fez com você. É mais ou menos aquilo que diz aquele adágio popular: se a vida te dá um limão, faça uma limonada. A lógica é a mesma. Esse mesmo filósofo diz: são as privações, são as aflições que mostram o homem. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que são as dificuldades que revelam quem de fato nós somos. É na angústia, é na dor, é no sofrimento que nós revelamos quem de fato nós somos, que nós revelamos a nossa verdadeira face, a nossa verdadeira conduta. E Jó, diante da aflição que está passando, perdeu bens, perdeu riqueza, perdeu filhos, perdeu a saúde, e mesmo assim Jó adora a Deus e diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Isso significa que Jó não estava sofrendo? Que Jó não estava triste? De maneira nenhuma. A força, a resiliência não nos impede de sofrer, nos impede de parar, nos impede de desistir. A força, a resiliência e, acima de tudo, a fé nos impulsionam a continuar. Ora mais rápido, ora mais lento, ora caminhando, ora se arrastando, mas aquilo que Deus colocou dentro de nós nos impulsiona a continuar. Não é fácil. E quando você olha para esse texto, você percebe que não estava sendo fácil para Jó. Jó está vivendo uma angústia tão terrível que a vida perdeu sentido para ele. Tudo perdeu sentido, tudo perdeu a graça, tudo perdeu a beleza. E após os seus amigos saberem daquilo que está passando por ele, ou daquilo que está acontecendo com ele, a Bíblia Sagrada diz que os seus amigos vão até Jó e se sentam ao lado de Jó e ficam 7 dias. 7 dias em silêncio, sentados ao lado de Jó. São 7 dias que Jó não profere uma palavra. E durante esse período, ao final desse período, 7 dias, uma semana, Jó abre a boca. E quando Jó abre a boca para amaldiçoar o dia do seu nascimento. A angústia que esse homem está sentindo é tão grande, tamanha, que ele diz: maldito seja o dia em que eu nasci. No versículo 6 diz que ele desapareça do calendário. Aí alguns pensam que foi por causa dessa maldição de Jó que o dia 30 de fevereiro saiu do calendário. Não existe 30 de fevereiro. Alguns atribuem a essa maldição de Jó sobre o dia do seu nascimento. Outro dia eu falo sobre isso, mas não foi. Foi sobre a mudança do calendário judaico, aliás, judaico não, gregoriano, calendário romano.
Isso tem a ver com Júlio César e tem a ver com César Augusto, imperadores romanos. Outro dia eu falo sobre isso. Mas certo é que esse homem está aflito e ele diz: melhor seria não ter nascido. Ele está dizendo: melhor é a morte do que a vida. Ele está dizendo: melhor é a inexistência do que a vida que eu estou levando. Você consegue pensar, compreender, imaginar o sofrimento desse homem, a angústia desse homem? Melhor teria sido não existir do que existir e passar por isso. Se eu não tivesse nascido, teria sido melhor, porque eu não estaria passando por esses sofrimentos. Ou melhor teria sido que, ao nascer, eu tivesse morrido. Ainda teria sido melhor do que passar por isso. Observe, e eu não quero aqui em nenhum momento acusar Jó de absolutamente nada. Se Deus testemunhou a respeito de Jó, quem sou eu para acusá-lo? Mas olhando para a reação de Jó, eu penso sobre nós. Quando tudo vai bem, nós temos prazer na vida. Quando tudo vai bem, nós celebramos, nós nos alegramos, nós festejamos. Mas quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas não saem como nós pensamos, quando nós perdemos, e perder dói, nós queremos desistir da vida. O quadro de Jó aqui é um quadro perfeito para um suicídio. E sabemos que isso era perfeitamente possível naquela época. O desespero de Jó poderia levá-lo a isso. E nós, a nossa geração, a geração contemporânea, tem experimentado isso em larga escala. Quantas pessoas desistem da vida? Quantas pessoas dão cabo da própria vida por não suportar a vida que estão levando? Há um adágio popular que diz que a pior das vidas é melhor que a morte. Não na concepção de muitos. Muitos preferem a morte do que enfrentar a vida. Isso depende muito do seu estado emocional, isso depende muito de como você encara as coisas, isso depende muito da fase da vida que você está vivendo, você está passando. Jó está tão desesperado que ele diz: melhor seria não ter nascido. Ou, ainda que nascendo, melhor seria que eu tivesse morrido logo após o meu nascimento. Talvez você não esteja com essa mesma mentalidade de Jó, querendo pôr fim à sua vida biológica, à sua vida física, mas talvez seja essa a situação da sua vida espiritual. Talvez a sua vida espiritual esteja à beira do abismo. Talvez você já sinta o ardor da morte espiritual se abatendo sobre você. Talvez você sinta o hálito da morte no seu ouvido, no seu pescoço. Não da morte física, mas da morte espiritual. Talvez você também, como Jó, diga: melhor seria morrer de vez, espiritualmente. Melhor seria parar com tudo. Melhor seria desistir de tudo. Melhor seria seguir a minha vida sem esse Deus. Esse Deus que sabe do meu caráter, da minha índole, da minha conduta, sabe da minha fidelidade, mas me entregou na mão de Satanás. Deus sabe quem eu sou. E vamos combinar. Você, eu, estamos anos-luz abaixo do nível de Jó. Mesmo assim, nós nos sentimos injustiçados. Mesmo assim, nós nos sentimos no direito de acusar a Deus. Jó, em tese, entre aspas, poderia fazer isso. Ele poderia acusar a Deus. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus me entregou na mão de Satanás? E posso ser sincero? Muitas vezes nós estamos nas mãos de Satanás, não é porque Deus nos entregou, mas é porque nós nos entregamos. Porque nós voluntariamente fomos. Não desista da vida. Não desista
da saúde espiritual. Não desista da vida espiritual. Porque Deus pode até ter entregado você à aflição, à angústia e ao sofrimento. Deus pode até ter permitido que isso se abatesse sobre a sua vida, mas Ele não deixou de ser Deus na sua vida, Ele não deixou de ser o seu Deus. Mas é você quem tem que definir se de fato Ele é o seu Deus. Quando eu vejo, e você pode ler depois a sequência do texto, você vai ver muitas vezes Jó enfatizando a maldição sobre o dia do seu nascimento. Mas eu sinto, eu percebo que o que Jó está querendo dizer é: para que viver? Qual o sentido de viver? Se a maior parte da vida consiste em sofrimentos, para que viver? Só para sofrer? E se você fizer uma rápida análise, uma rápida retrospectiva da sua vida, você vai perceber que a maior parte da sua vida foi de luta, foi de sofrimento, foi de angústia. Eu não sei como está agora, mas com absoluta certeza, a maior parte da sua vida foi de lutas, de sofrimentos. Se não, glória a Deus pela sua vida. A minha foi. E a de muitas pessoas foi. E não apenas foi, mas está sendo, porque estamos vivos. A nossa vida não se findou, a nossa vida não estacionou, a nossa vida não acabou. Ela continua fluindo, ela continua acontecendo. Então isso continua sendo uma realidade nas nossas vidas. O que Jó está vivendo aqui, e a expressão de Jó demonstra o ápice do sofrimento. O desespero é tão grande, é tamanho que ele prefere a inexistência. Esse é o ápice do sofrimento, da desilusão na vida. Porque Jó não perdeu riqueza, Jó não perdeu saúde, Jó não perdeu filhos, Jó perdeu nome, Jó perdeu fama, Jó perdeu dignidade. Há coisas mais importantes do que a riqueza de Jó. Talvez de tudo isso, o que mais doeu em Jó foi a perda dos seus filhos. Mas tudo isso é algo externo. O ápice do sofrimento de Jó se revela naquilo que ele perdeu internamente. A Bíblia diz que Jó era um homem tão nobre que as pessoas, quando Jó chegava em um determinado lugar, na praça, por exemplo, as pessoas que estavam sentadas se levantavam em reverência a Jó. Para você entender um pouquinho de quem era, do que significava Jó. Então ele perdeu tudo isso. Ele perdeu o respeito das pessoas, ele perdeu a admiração das pessoas. E pior do que nunca ter algo é ter e perder. É muito mais fácil lidar com a realidade de nunca ter tido nada do que ter tido algo e perder. Jó está vivendo o ápice do seu sofrimento. E para que eu te seja muito sincero, talvez na vida você não sofreu ainda o suficiente. Talvez na vida você já tenha sofrido muito. E talvez na vida você tenha passado por sofrimentos que marcaram a tua alma. Marcaram de uma forma tão profunda que deixaram cicatrizes que você carrega até hoje. Mas eu preciso dizer para você, talvez no futuro você tenha que passar por sofrimentos ainda maiores, por angústias ainda maiores. E mais uma vez, não é o que a vida faz com você, mas é o que você faz com o que a vida faz com você. Jó perdeu tudo, mas com absoluta certeza o que mais dói em Jó, perder dói, perder machuca, ninguém gosta de perder nada, mas talvez o que mais machuca Jó é o fato de não sentir a presença de Deus, de não perceber Deus com ele, de não perceber Deus ao seu lado, de não perceber o auxílio de Deus. Na sua angústia, na sua aflição, talvez tudo o que ele espera, talvez tudo o que ele queira receber,
é o auxílio de Deus, como nós. Tudo que nós queremos receber quando estamos necessitados é o auxílio de Deus. Os biógrafos de Charles Darwin relatam que no dia da morte de Charles Darwin, ele estava deitado em uma cama, a sua esposa ao seu lado, e ele tendo dores, espasmos, ânsia de vômito e vômitos prolongados, com a sua pele pálida, sentindo a tenebrosa morte chegar, tentando respirar e não conseguindo, e as pessoas vendo que havia chegado a hora dele. Ele, quase sem voz, diz: ó Deus, ó meu Senhor. Charles Darwin, aquele que, se nós analisarmos na atualidade, ou desde o século XIX até os nossos dias, se tornou, entre aspas, o maior inimigo de Deus, o proponente da teoria da evolução, teoria essa que se propõe a tirar Deus do posto de Criador, e se propõe a dizer que as coisas surgiram naturalmente, geração espontânea e evolução das espécies. Ele, no seu leito de morte, na sua angústia, no seu sofrimento, sofrimento esse que não se resumiu apenas ao momento da sua morte, mas sofrimento esse que o acompanhou durante toda a sua vida, talvez pela sua postura, pela sua conduta, talvez por ter se tornado esse inimigo de Deus. Nesse momento de angústia e de dor, ele clama: ó Deus, ó meu Senhor. O que mais você precisará passar para reconhecê-lo como seu Deus, como seu Senhor? Aquilo que mais dói em Jó é não ter o auxílio de Deus, é esperar que Deus haja na sua vida e Deus não age, é esperar uma palavra de Deus e Deus não fala. Nesse momento, o desânimo bate, a fé foge, a força vai embora. E eu preciso dizer para você: haverá dias na sua vida. Estamos aqui para ser sinceros ou não? Estamos aqui em busca da verdade, sem hipocrisia, sem capa, sem máscara ou não? Haverá dias que você não terá nenhum motivo para crer em Deus. Haverá dias que você não terá nenhum motivo para adorar a Deus. Eu pergunto a você: que motivo Jó tem para adorar a Deus? Vamos nos colocar no lugar de Jó. Óbvio que não temos a mentalidade de Jó, mas se fosse você, se fosse eu no lugar dele, o que se passaria na nossa mente? Deus me abandonou. Se Deus me abandonou, então eu o abandono também. Deus me lançou às traças. Se Deus me lançou às traças e ao sofrimento, então Deus não é digno da minha fé. Deus não é digno da minha reverência. Deus não é digno da minha adoração. Haverá dias que você terá que crer pela força. Haverá dias que você terá que crer pela convicção, mas você não terá nenhum motivo para crer em Deus. Você não terá nenhum motivo para adorá-lo. E eu pergunto, eu não sei se você já passou por dias assim, mas talvez futuramente você vai passar. E eu pergunto, diante dessa situação na qual você não tem motivo nenhum para crer, para adorar e para servi-lo, como é que você age? Como é que você reage? O que você faz com isso? Você de fato o amaldiçoa? Você de fato o abandona? Ou você faz como Jó? Ainda que ele me mate. Jó 13:15. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei e nele eu esperarei.
Você consegue entender o que é a força e a convicção de um homem de Deus? A convicção que se tem na existência desse Deus, a convicção que se tem de quem é esse Deus. Se nós tivéssemos 1% da convicção que Jó tem, nós viveríamos de joelhos, adorando e engrandecendo ao seu nome, e agradecendo por todo o mal que se abate sobre a nossa vida, porque nenhum deles se compara àquilo que se abateu sobre a vida de Jó. Jó nos dá o exemplo. Como é que você reage diante da, entre aspas, insuficiência e inação de Deus na sua vida? E por que eu digo entre aspas? Porque Deus foi e sempre será suficiente para você. Mas muitas vezes você e eu achamos que Ele é insuficiente. Pela sua, entre aspas, inação, nós admitimos e proclamamos a insuficiência de Deus. Jó vem nos mostrar o que de fato é ser um homem de Deus. Jó diz: maldito seja o dia do meu nascimento, maldita seja aquela noite, maldito seja o momento em que disseram: nasceu, é homem. Nasceu, é homem. O que se espera de um homem? O que se espera de um homem é força. O que se espera de um homem é coragem. O que se espera de um homem é persistência, é perseverança. O que se espera de um homem é determinação. O que se espera é que um homem seja inabalável. O que se espera é que o homem não tenha sentimento que se imagina que o homem não tem. O homem não pode expor os seus sentimentos, porque se o homem expor os seus sentimentos, ele é fraco. O homem não pode derramar lágrimas, porque se ele derramar lágrimas, ele é fraco. O homem tem que suportar tudo. Tudo que se abate sobre ele tem que suportar, ele tem que aguentar, ele tem que enfrentar, ele tem que vencer, ele tem que se sobrepor. O homem é um ser humano. O homem é feito de carne e osso. E foi colocado sobre o homem esse peso. Sabemos que o homem é a coroa da criação de Deus. Sabemos que o homem tem de Deus uma autoridade sobre a criação. Sabemos que sim, de Deus o homem recebeu essa capacidade de se impor diante das situações. Mas o salmista diz: o Senhor conhece o ser humano, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O Senhor sabe que nós somos apenas pó. E por causa disso, dessa expectativa que se tem sobre o homem, que o homem não pode mostrar quem de fato ele é, o homem precisa muitas vezes enfrentar as suas guerras sozinho. O homem precisa muitas vezes lidar com seus sofrimentos, com os seus medos, com as suas angústias, com os monstros que ele lida aqui dentro. Às vezes, você olha para um homem e às vezes ele está olhando para o nada. E criou-se até uma expressão que o homem está na caixinha do nada. E às vezes quando ele está olhando para o nada, ele está lidando com seus monstros. Ele está lidando com as suas guerras. Não se engane com sorrisos. Não se engane com empatia. Não se engane com carisma. Porque muitas vezes eu posso estar sorrindo para você, mas posso estar chorando por dentro. Muitas vezes eu posso estar festejando com você, mas estou lamentando por dentro, chorando, triste, angustiado por dentro. Dificilmente você pergunta a alguém: e aí, como é que você está? E essa pessoa vai dizer: rapaz, o negócio está difícil, está mal. Há uma frase que diz: a mentira mais contada é: estou bem. Geralmente você pergunta: e aí, como é que você está? Tudo bem? Está tudo bem. É mentira. A maioria das vezes é mentira. Mas o homem não pode demonstrar fraqueza. O homem não pode chorar. O homem não pode se abrir. Porque senão ele é fraco.
As lágrimas do homem são motivo de chacota e zombaria, mas nós somos apenas seres humanos. A cobrança é muito grande. Jó passou uma semana sentado com seus amigos, ninguém disse uma palavra. Jó abre a boca e começa a amaldiçoar, e amaldiçoa o dia do seu nascimento. E os seus amigos, quando começam a falar, começam a apontar, começam a acusar. Confessa, Jó, o teu pecado. Ninguém entende o ser humano, ninguém entende o homem. Ninguém entende que nem todo sofrimento é merecido. Ninguém entende que toda aflição é resultado de algo que foi feito, é resultado de algo que nós buscamos. Muitas vezes o homem precisa lidar com seus monstros sozinho, em silêncio. Precisa vencer as suas lutas, precisa vencer as suas guerras sozinho, sem a ajuda de ninguém. Só que Jó não está contando nem mesmo com a ajuda de Deus. Então para Jó está um pouquinho mais difícil. Por isso eu digo, olhando para a postura de Jó, eu digo, melhor é nunca ter tido algo do que ter e perder. Perder dói, perder machuca. E por que perder dói? Porque mexe com o nosso emocional, porque mexe com a nossa memória, porque mexe com aquilo que nós já vivenciamos, com aquilo que nós já experimentamos. Por isso, perder dói, e dói muito. Geralmente o ser humano, na grande maioria das vezes, quando ele é abatido pelo sofrimento, isso desperta o animal dentro dele. Isso desperta a revolta nele. E quantas pessoas foram transformadas em ateus e em inimigos de Deus por causa do sofrimento, por causa da dor, por causa da angústia, por causa da decepção. A história da humanidade está repleta de homens que se tornaram ateus por causa dos seus sofrimentos, por não conseguir conciliar a existência de um Deus bom e a crença em um Deus bom com os sofrimentos que se abatem sobre a sua vida. Eu falei agora há pouco sobre Charles Darwin. E eu não sei qual é o seu nível de conhecimento sobre esse personagem histórico, mas talvez você não saiba que Charles Darwin, antes de embarcar pelo naturalismo, que foi o mesmo caminho do seu pai, Charles Darwin largou a faculdade de medicina para estudar teologia. Charles Darwin foi um cristão. Charles Darwin creu na Bíblia. Charles Darwin pregou a Bíblia. E quando começou a estudar, foi seduzido, ou começou a ser seduzido pelo naturalismo. Começou a enxergar na ciência, ou na pseudociência, porque a evolução não é ciência. Começou a enxergar na pseudociência respostas sobre a existência, sobre a criação, sobre a natureza, as quais ele não precisava mais colocar sobre Deus. Mas o fator determinante para que Charles Darwin se tornasse não ateu, porque ao contrário do que se pensa, ele nunca se considerou ateu, ele se considerava agnóstico. Mas o fator determinante para que ele se tornasse agnóstico, abandonasse de vez a fé e a crença em Deus, foi uma tragédia que se abateu sobre a sua família, quando 2 dos seus filhos morreram. Um recém-nascido e uma filha de 10 anos. Aquele foi o fator determinante para que ele abandonasse de vez a fé, para que ele abandonasse de vez a crença em Deus. Esse é um dos exemplos de tantos e tantos e tantos outros, de pessoas que se tornaram ateias por causa do sofrimento, por causa da angústia, por causa da dor. Talvez esse não seja o seu caso, mas talvez
o sofrimento, a angústia, a dor, a decepção estejam fazendo esfriar a sua fé, estejam te fazendo esmurecer espiritualmente. E inevitavelmente isso está causando exatamente o mesmo efeito na sua vida. Você está deixando de crer em Deus. E se nós pensarmos, se nós formos racionais, isso faz sentido. Porque se nós pensarmos sobre o ser humano, quem é o ser humano, vem sobre a nossa mente: quem vai adorar a Deus? Quem vai servir a Deus sem receber por isso benefício algum? Geralmente as pessoas servem a Deus, adoram a Deus, buscam a Deus, creem em Deus, louvam a Deus em busca, em prol de benefícios. Muitos abandonam a fé justamente porque não obtêm esses benefícios. E quando nós pensamos sobre isso, vem-nos o questionamento: se nós pensamos que nós vamos adorar a Deus apenas por aquilo que Deus faz, pelos benefícios que Deus Ele derrama sobre as nossas vidas, isso nos leva ao questionamento e à reflexão: qual lugar Deus ocupa na nossa vida? Deus ocupa na nossa vida o lugar de Deus ou lugar de provedor? Sabemos que Deus é o nosso provedor, mas será que Ele é só isso? Será que Ele só serve para você nisso? Só para te dar, só para te abençoar, só para te prosperar, só para te curar, só para suprir as tuas necessidades? Sabemos que Ele faz isso, mas se nós o adoramos, se nós o buscamos apenas em prol de benefícios, fica claro que para nós Deus é apenas isso. Deus não é Deus, Deus é mordomo. Deus não é Deus, Deus é servo. Existe um livro chamado A Teologia do Cachorro e do Gato. Acho que você nunca ouviu falar sobre esse livro. Mas o livro, A Teologia do Cachorro e do Gato, ele trata de como o gato e o cachorro se relacionam com seus donos. Como é que o cachorro se relaciona com seu dono? E o cachorro, sabemos, é tido pelas pessoas como o melhor amigo do homem. Quando você alimenta, quando você cuida do seu cachorro, o cachorro olha para você e ele faz com você amizade, ele se aproxima de você porque ele entende que você é superior a ele. Então, é como se você fosse o Deus dele. Você ajuda ele, você alimenta ele, você faz o que é bom para ele, você traz benefícios para ele. Já o gato não. Quando você alimenta o gato, quando você cuida do gato, o gato não olha para você como sendo o Deus dele, mas ele olha para você como se ele fosse o seu Deus. Gato é soberbo, gato é arrogante. O cachorro pensa, entre aspas, essa pessoa me ajuda, me abençoa, entre aspas, me alimenta, então esse é o meu Deus. O gato diz, essa pessoa me serve, então eu sou o Deus dele. Talvez você pense sobre isso, de que forma você lida com Deus. Como seu Deus? Como seu servo? Como seu Senhor? Ou como seu mordomo? Deus serve. Ou seja, Deus provê nas nossas vidas, mas Ele não pode ser apenas o provedor. E pensando sobre isso suscita um questionamento na nossa mente. Até que ponto nós estamos dispostos a servir a Deus? Até que ponto nós estamos dispostos a servir a Deus? Nós estamos de fato dispostos a servir a Deus? Ou nós estamos a serviço próprio? Nós estamos servindo a nós mesmos. Porque quando eu oferto a Deus, porque Deus vai me retribuir 10, 30, 60 ou 100 vezes mais do que aquilo que eu fiz, eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo a mim. Quando eu sirvo a Deus porque Deus vai me abençoar, eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo a mim. Então, até que ponto você está disposto a servir a Deus? Você de fato está disposto a servir a Deus?
Ou você está a serviço próprio? Você está, ao invés de servindo a Deus, você está se servindo de Deus. Satanás diz: Deus, se o Senhor tirar tudo de Jó, Jó vai te amaldiçoar. E Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas não amaldiçoa a Deus. Jó não cedeu ao diabo. Não ceda. Não ceda. Não caia na cilada do diabo. Não ceda. E aprendo com isso também que a principal acusação de Satanás contra os servos de Deus é: se o Senhor não lhes abençoar, então eles não vão adorar ao Senhor. Se eles não forem abençoados e não forem prósperos, eles não vão adorar e servir ao Senhor. E eu pergunto: essa acusação de Satanás é plausível na sua vida? Essa acusação de Satanás é verdade na sua vida? De fato, se Deus não te abençoar, você não o servirá? Se Deus não te prosperar, você de fato não o servirá? Você só está à busca de Deus com interesse nos seus benefícios? Com isso, eu reprovo a maldita pregação da teologia da prosperidade. Você tem que ter, você tem que conquistar, porque quem oferece isso é Satanás, não é Deus. Desde o começo, quem ofereceu um posto elevado foi Satanás, não foi Deus. Quem disse para Eva: se você comer, você não vai morrer como Deus disse, mas você vai se tornar igual a Deus. Quem ofereceu isso foi Satanás, não foi Deus. Quem disse que o Filho de Deus precisava ter o pão não foi Deus, foi Satanás, quando tenta Jesus no deserto. Foi Satanás quem prometeu o pão, não foi Deus. Foi Satanás quem disse: o Filho de Deus tem que ser abençoado, não foi Deus. Às vezes, ainda com a presença de Deus, o mal se abaterá sobre a sua vida. Mas eu preciso dizer para você, mesmo que Deus tenha permitido que todos esses males viessem sobre a vida de Jó, mesmo que a presença de Deus não fosse perceptível, não fosse palpável, a graça de Deus permanecia sobre a vida de Jó. E sabe o que nos mantém de pé? É a graça de Deus. Graça essa que age na nossa vida, ainda que muitas vezes não percebamos, ainda que pensemos muitas vezes: eu sou forte. Alguém que passasse por aquilo que eu passo já teria desistido, já teria parado, já teria retrocedido. Não, você não é forte. Isso é graça, é a graça de Deus. Jó perdeu bens, Jó perdeu riquezas, Jó perdeu família, Jó perdeu a saúde, mas restou um caco de telha para coçar as suas feridas. Nas mínimas coisas, a graça de Deus se revela. Nas mínimas coisas, a graça de Deus se manifesta. E Deus pode permitir que todo tipo de mal aconteça sobre a sua vida, mas creia, a graça de Deus permanece sobre a sua vida. A graça de Deus não se ausentará da sua vida. A graça de Deus te basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Com isso, aprendemos que as dores, os sofrimentos não devem mudar você, mas devem reforçar quem você é. As dores e os sofrimentos não devem mudar você, mas devem reforçar quem você é. Você se deixa levar pela situação ou você revela quem você é na situação? Você sempre revela quem você é na situação. Mas o que você revelará de si? Eu acredito que Jó aprendeu as mais importantes lições da sua vida durante esse período de aflição, de dor, de angústia e de sofrimento. Às vezes, se resume a isso: dor, angústia, sofrimento. O salmista nos diz no Salmo 90, versículo 10:
que os dias do homem sobem a 70, quando há robustez, a 80 anos. Mas a grande parte desses dias é de canseira e enfado. É de luta, é de dor, é de sofrimento. Mas não é o que a vida fez com você, mas o que você fez com o que a vida fez com você. É você chegar em um determinado nível da sua vida e olhar a sua trajetória. E olhando a sua trajetória, ao olhar para a sua trajetória, você vai contemplar a sua história. Você vai contemplar o que a tua história te tornou. Quem você se tornou através da sua história ou pela sua história. Conta-se que um filósofo chinês, ele tinha o estranho costume de montar no seu jumento de costas para a estrada. O jumento está caminhando em direção à estrada e ele estava de costas. E a explicação que ele dava era que ele não queria se distanciar dos destinos onde ele estava chegando. Você concorda comigo que se você chega em um determinado lugar, você está andando de frente, você passou daquele lugar, aquilo ficou para trás? Mas ele não queria perder a referência dos lugares aonde ele estava chegando, porque de costas, o lugar onde ele tinha chegado continuava sendo contemplado pela sua visão. E não apenas para não perder ou não se distanciar dos lugares onde ele havia chegado, ele estava de costas para contemplar a sua trajetória. Nós precisamos fazer isso muitas vezes, contemplar a nossa trajetória e entender, nós somos o resultado da nossa trajetória, mas nós não somos o que a vida nos tornou, nós somos aquilo que nós quisemos ser diante daquilo que a vida nos impôs, diante daquilo que a vida imputou sobre a nossa vida. O nome Jó significa molestado, atribulado e entristecido. Há outros significados, mas molestado, atribulado e entristecido. Ou seja, o nome de Jó resume a sua história, resume o que ele viveu, resume a sua realidade. Só que tem um detalhe, há um outro significado para o nome de Jó. E além de significar molestado, atribulado e entristecido, Jó também significa ele retornará. Você decide se a sua realidade será de molestado, entristecido ou atribulado, ou se você retornará da sua tristeza, da sua moléstia e da sua tribulação. A história de Jó tem um desfecho, e no desfecho da história de Jó mostra que ele retornou maior, mais forte, mais rico, mais poderoso. Como a fênix, ele ressurgiu. E você, tal qual Jó, precisa ser aquele que retorna. Não se abata, não se submeta, não fique no fundo do poço onde você foi colocado, mas retorne, ressurja e viva ainda a presença de Deus, e viva ainda a benevolência de Deus, e viva ainda os cuidados de Deus, e viva ainda as bênçãos e a graça de Deus a ser manifesta sobre a sua vida.